é um buraco negro? As estrelas, lembra que a gente falou que a estrela tem uma vida, né? Uhum. A estrela ela nasce, ela vive e ela morre, beleza? As estrelas, a vida da estrela depende da massa dela, de como ela nasce. Então, como que a gente divide isso? Estrelas que são parecidas com o Sol, que têm a mesma massa do Sol, vamos dizer assim, e estrelas muito mais massivas que o Sol. Então tem esses dois grupos aqui. As estrelas que têm massa parecida com o Sol, elas vão nascer, viver igual o Sol e vão morrer como uma anã branca, que a gente chama. O que vai acontecer com o Sol? O Sol ele vai começar a crescer, vai virar uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, talvez Marte, vai ser tudo engolido pelo Sol. Depois ele vai perder essas camadas de gás aí, porque ele não vai conseguir segurar elas, e vai virar uma estrelinha anã branca, bem pequenininha, super densa e tal. Esse é o fim do Sol. Se você faz essa conta para uma estrela que tem uma vez a massa do Sol, dá a mesma coisa, 2, 3, 4, 5, tudo isso dá a mesma coisa. Tá. É o ciclo de vida. É o ciclo de vida. Quando você chega em 8 a 10 vezes a massa do Sol, aí muda. Aí uma estrela já tem muito mais massa. Aí a sequência da vida dela, ela vai virar uma super gigante vermelha e vai chegar um momento em que ela vai... O que acontece dentro da estrela, para explicar para o pessoal, é que está tendo fusão nuclear. Então o hidrogênio hoje ele está colidindo e virando hélio. Depois o hélio vai virar carbono, depois oxigênio, nitrogênio, e aí você vai seguindo a tabela periódica toda ali. Tá. O tempo todo, todos os elementos sendo formados. Isso. O Sol, ele vai chegar num determinado elemento ali. Talvez carbono e tal. Tá. É o máximo. Uma estrela que é muito grande, que tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela consegue queimar, entre aspas, até o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Tá, entendi. Quando ela queima o ferro, ela está muito grande, ela não consegue suportar esse peso dela gigantesco. E ela cai sobre ela mesma. Colapsa. Colapsa. Ela colapsa, só que na hora que ela colapsa, quando tá para colapsar totalmente, ela explode. A gente chama isso de supernova. Então, supernova é uma implosão seguida de uma explosão de uma estrela muito grande. Tá. Beleza? Uhum. Até aí? Então, show. Quando essa estrela explodiu, ela não foi destruída totalmente. Sobra um caroço dela. Tá? Agora vamos pegar esse caroço aqui. Se esse caroço tem uma vez a massa do Sol, o caroço só agora, tá? A estrela já explodiu. 2 vezes a massa do Sol, ele se comporta de uma maneira. Ele se transforma no que a gente chama de uma estrela de nêutrons. O interior desse caroço, ele vira uma sopa de nêutrons e tal, de átomos, e vira um negócio, entendeu? É um objeto chamado estrela de nêutrons. Tá. Agora, se esse caroço, lembra do caroço lá? Se ele tem mais que 3 vezes a massa do Sol, beleza? O caroço, ele não consegue se suportar. E ele colapsa. Tá. Só que ele colapsa totalmente, virando um buraco negro. Toda a massa daquele objeto, ela é comprimida num ponto do espaço onde o volume tende a zero. E aí, existe uma fórmula bem facinha que é de densidade. Densidade é massa sobre volume. Uhum. Na matemática, se alguma coisa tende a zero, e você não existe divisão por zero, beleza? Sim. Mas existe tender a zero. Se ela tende a zero, a densidade daquele objeto Tende ao infinito. tende ao infinito.